O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa contra um Flamengo que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras e, ao contrário, né? É um sopro por Flamengo de confiança, de autoestima para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. Vamos começar o dia com a polêmica interminável entre Palmeiras e Flamengo. O Mengão venceu fora de casa 2-0. A imprensa elogiou demais o Mengão e eles analisaram pênalti marcado na mão do Varela, pênalti marcado ali na Arrascaeta. Foi pênalti, não foi? O que aconteceu? Rolou muito debate, muitas discordâncias ali em relação aos pênaltis marcados. Então tá muito bom o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo o que eles falaram. Tá muito bom mesmo. O link da ESPN estará aí na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que normalmente no Maracanã, agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira, vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras, e no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo. Porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o jogo e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi... vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote na hora certa, mas acima de tudo... Você aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? A gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário... com ele, com problemas na equipe dele também. E como é que ele ia montar esse time? Ele conseguiu entender e sair com a vitória. Então, ponto para ele. Então, posso te mas falar eu quero uma um coisa? Espetáculo, eu quero um show. Peraí, o que dá para fazer diante do que tem? É isso aqui. Em cima da sua análise, muito boa como sempre, vou te falar o seguinte. Ele vai ter vezes, vai acontecer dele adotar a mesma estratégia em jogos parecidos ou em outros jogos e dar errado. E aí vão reclamar, alguns rubro-negros corneteiros vão falar, jogou, não sei o quê, bababá. Como deu certo? Mas estão todos felizes, comemorando. Tá legal, hein? Ganhamos do Palmeiras, não é assim? Mas assim. a música diz o que eu falei aqui? Vivendo e aprendendo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Mas Ele volta do aprendendo a intervalo jogar. já com a mudança do Michael no lugar do Cebolinha, né? Que não estava bem também. E o Michael, ele dá um pouco mais dessa presença do que o Cebolinha deu ontem. Eu acho que o Palmeiras, sem o Richard Rios, ele perde muito, porque ele entra com o Martínez e o Lucas Evangelista por dentro, que não são jogadores com essa característica do Rios, que vai se apresentar mais, que vai encontrar um passe, que vai quebrar linhas, que tem um chute muito bom de fora da área. E aí ele, sem o Rios, ele não entra com o Maurício e ele não entra com o Veiga. Eu acho que o Abel também ele perdeu muito do que ele poderia ter desse setor de meio de campo. Por isso que o Everton apostava muito nessa bola longa para o Vitor Roque. Bola longa no Vitor Roque. Então eu não gostei muito dessa movimentação que ficou o Palmeiras. Com o Mike dobrando pela direita, por dentro,
o Martínez e o Evangelista, e aí o Piquerez, que ontem participou mais do jogo do que o lado direito, eu acho que ele poderia ter entrado ou com o Veiga ou com o Maurício, já que ele não tinha o Rios. natural, né, do Palmeiras, né? O Giai fica como um terceiro zagueiro e o Piquerez vira o ala pela esquerda. Eu acho que funciona, mas faltou essa associação por dentro. Faltou. Sem Rios, sem Maurício. Mas eu acho que muito também pelo bloqueio Veiga, que o Flamengo propôs ali. O Flamengo não deu esse espaço. É. Espaço que o Palmeiras deu no lance do pênalti do Arrascaeta. É um lance que o Diniz assinaria. Por quê? O Flamengo tem uma troca de passe que vai até o Rossi apertado dá um passe para o Danilo, que já tinha entrado, quase na bandeirinha de escanteio, e ali começa a construção do jogo. O Flamengo consegue sair, o Danilo, a bola vai para o Ortiz conduz qualidade, né? E toca no Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo recebe essa bola no meio de campo, tem um buraco no Palmeiras. Peraí, posso estar enganado. O Luiz Araújo, quando recebe a bola, ele está marcado de perto pelo Gustavo Gomes, só que ele faz uma jogada individual e dá uma volta Então, quando ele Gomes. Não quando é ele isso? recebe a bola, ele não está marcado pelo Gustavo Gomes, não. Gustavo Gomes chega. O Gustavo Gomes percebe que ele está sozinho e sai para marcar. Aí ele contorna Ele dá uma volta. E acha o passe pro Arrascaeta. E aí, naquele momento, não tinha mais o Gustavo Gomes. No lance do pênalti. Aí o Murilo sai Gomes e estava lá tem um fora. choque. É isso. Mas assim, é um momento em Ele que induz esse espaço. o Flamengo, quando recua a bola no Rossi lá atrás e sai quase da bandeirinha de escanteio, ele abre esse espaço que depois é explorado pelo Luiz Araújo no passe pro Arrascaeta. Então são questões. Ainda sobre a questão do vivendo e aprendendo a jogar, ontem durante o jogo, o Felipe Luiz já não tinha o De La Cruz, então ele já entra com o Gerson de volante, com o Everton Araújo, que é reserva, e ele perde o Gerson e ele traz o lateral direito, o Varela, para ser volante. Então o Flamengo, no momento que ele ganha o jogo, ele tá com dois volantes ali, um que é reserva e outro que é improvisado. Varela e o Everton Araújo. E o Danilo entra na lateral direita. E aí, quando ele coloca, ele já não tinha mais o Cebolinha, ele tira o Luiz Araújo, passa o Michael para a direita e bota aí a grande cartada. O Ayrton Lucas, não como lateral, mas como cara avançado pela esquerda, e do Ayrton vai sair o gol. Então ele aprendeu a jogar também lidando com as peças. Ele costurou muito bem. No que tem à disposição no elenco e soube adaptar as peças a posições diferentes, e isso acabou funcionando para dar a vitória ao Flamengo. E aprender a jogar, meu caro Eugênio, também tem a ver com respeitar a fase do jogador. A fase do Felipe Luiz jogador é muito boa. Ele já ganhou uma mão cheia quando não entra com o Pedro e o time anda. Ontem, Felipe Luiz treinador. O Felipe Luiz treinador. Ontem ele ganha de novo jogando de um jeito que não é o jogo dele. E o autor de Vivendo e Aprendendo a Jogar é, surpreendentemente, Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Nunca pensei. Eu pensei em Aldir Blanc, João Bosco, alguma coisa assim. Grande músico, compositor. E só para falar, Abel, a gente vai para os pênaltis. A importância mental, psicológica dessa vitória. O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa contra um Flamengo que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras e, ao contrário, né? É um sopro para o Flamengo de confiança, de autoestima, para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada, porque deixa o Flamengo com muito mais força mental para o que vem por aí, enquanto para o Palmeiras é aquela pancada que deixa muitas dúvidas. Caramba, será que o caminho é esse? Será que não é? E só para terminar, no Allianz, são 3 jogos, né, se não me engano, no Brasileiro. Empate com o Botafogo, derrota para o Bahia e derrota para o Flamengo. Alguma coisa acontece no Allianz. Alguma coisa acontece não é. meu coração. E para te dar o gancho aí, Abel... Então não vamos falar dos pênaltis. Não, Vocês não vão parar de falar. Cancela os pênaltis, então. Porque esses dois vão falar a manhã inteira Para aqui. te dar o gancho... Eles não querem falar Para te dar o gancho para os pênaltis... Mas o grande clássico da rodada, você quer que a gente não fale, Abel? A gente tem que falar do jogo, Abel. Para te dar o gancho para os pênaltis, de uma perguntinha aí que passou, quem tem razão de reclamar da arbitragem? Quem estava assistindo o jogo. Por quê? Coisa irritante com aquele juiz. Erra de lá, erra de cá. Pra mim, errou de tudo que faz lá. Isso é o Real Não Madrid, teve pênalti Barcelona, nenhum. Brasil, Abel. Nenhum Tem que falar do pênalti. jogo, pô. Então vamos lá.
Primeiro, o pênalti da mão no Varela. Pode colocar a imagem aí? Porque é o seguinte, o árbitro, ele deu o pênalti no campo. Na hora ali, o Facundo Torres faz o cruzamento ou o chute. Olha lá o juizão. Marcou pênalti. Foi chamado pelo VAR. Foi chamado para analisar a imagem no vídeo. Foi analisar. E as imagens que a transmissão mostrou não provaram nada. Se alguém acha que provou, se foi dentro ou fora da área. Não provaram mesmo. Era essa a dúvida. Não provaram nada. Então o árbitro, Ramon Abate Abel, acertou ao manter a marcação de campo. Se as imagens não são conclusivas, o VAR não deveria nem ter chamado, porque chamou. A imagem não prova se foi dentro ou fora da área. Na minha opinião, ele acertou ao manter a marcação dele. O professor discorda. Então, quero ver os seus argumentos. Não, mas o VAR, ele entende que foi dentro. Depois, no áudio, nos áudios do VAR... Ele entende que foi dentro da área? Nos áudios Então, do deve ter VAR... Ele chamou, Mari. Não, então, depois ele fala, quero que você venha olhar, porque né, a gente entende ali que foi linha, mas vamos te dar essa possibilidade de você olhar para você ver de fato Você se foi ou não. concorda que se eles E aí acham que depois foi dentro, eles não precisavam ter chamado. Pois é. Ele já deu o pênalti no campo. Tá Depois muito tem uma intenso. imagem ali por baixo que parece que... Pouco, né? Professor, ele Eu vou errou ao julgar. manter o pênalti? Tá muito intervencionista esse VAR. Primeiro, eu acho que o VAR No é... caso aí o árbitro marcou, professor. Marcou. Então, mas o VAR... confirmou. O VAR erra ao chamar alguma coisa que no fim ele concorda. E eu acho que o árbitro errou. Eu não vejo dentro da área. Não tem como provar que o cara está dentro da área. Como é que vai dar esse pênalti? Ué, mas não tem como provar que foi fora. Ele, na hora, achou que foi dentro. Dentro ou Por isso que ele fora, deu. mas o pé tá fora, tá tudo fora aí. Não dá pra ter Não, certeza. ele estava se dentro e tá. ele Aí não pula. dá pra ter certeza que Não tá dá pra Então, não dá pra saber. ter certeza. Então, Então, mas na hora o árbitro, o lance é muito rápido, ele achou que foi dentro. Mas Eu não por vou que ele condenar, achou que não foi vou dentro? condenar. Porque o a jogador marcação. estava dentro da área, e ele não pula e tava cai dentro fora. da área. Ele tá saltando Mas pra fora não, da área. peraí, você tem certeza que tá fora? O braço, então, não tem como estar Você dentro. tem certeza que estava fora? E você tem certeza que tá dentro? Mas o juiz, na hora, achou que foi dentro, por isso que ele deu pênalti. Por isso Ele que errou? Eu Mas eu não acho que ele condeno errou. o árbitro pela marcação, Também assim não como eu Eu acho que em condenaria nenhum pela não momento isso aí é marcação. pênalti. Não é pênalti? Não foi mão? Não foi dentro. Mas como, vocês têm certeza? Não foi, você tem certeza que foi dentro? Então, mas o juiz, na hora, achou que foi Mas dentro. para dar, você tem que estar... Se assistindo a replays com câmera lenta, com a imagem parada, não dá pra ver se foi dentro ou fora, você quer condenar o árbitro que Não. com o lance correndo em velocidade, ele achou que foi dentro? Você quer condenar? Para dar pênalti, ao contrário. Para dar pênalti, você tem que ter certeza que está dentro. Senão, você não dá o Então, pênalti. mas na hora ele Mas achou que foi ele dentro. tem. Eu acho que ele marca e olhando as imagens, a imagem que o VAR apresenta para ele tem certeza que foi dentro. A partir das imagens, pior ainda. Não, ele não é a partir Não, das imagens, pior porque ele ainda marca não. no campo. Depois ele olha na imagem e ele continua com a mesma opinião. Então, mas se ele olha na imagem, é sinal que ele viu na imagem que foi dentro. Eu não vi que foi peraí, dentro. você não, tem ele viu certeza que foi por fora? dentro. Não, mas também não tenho certeza que foi Então, dentro. mas pode ser dentro. Na dúvida, não dou Pode ser pênalti. dentro. Pode ser dentro ou pode ser Ué, fora. Então, Não, então, mas essa é a sua dúvida. Ele não teve dúvida. ele não teve. Mas eu Por acho isso que que ele deu pênalti. ele está muito certo sobre uma coisa que ninguém Ele tá não certo. teve dúvida e quando o chamaram para ver as imagens não tiraram. Mas A imagem baseado, que o VAR baseado em apresenta que ele pra não ele tem parece dúvida? Baseado que o cara tá dentro da área. Quem que está O dentro da Varela área? não estava dentro da área? Olha lá, olha lá. Ele tá saindo. Na ele tá hora pra do fora lance, da área. pode ser que ele tenha saído, mas- O braço, então, eu acho que está bem Ele fora. Olha, salta dentro da área e ele cai fora da área. No meio do caminho, ele toca na bola. É isso. Eu acho Então muito é isso. difícil. Eugênio resumiu. E Fale de no novo, ar, Eugênio. no ar. Não, mas aí não dá Fale pra de novo. precisar. Não, repita o que você falou Quando agora. ele salta, o pé dele tá dentro da área. Tá dentro da área, olha lá. Beleza, peraí, ele pula. Ele não tá na Nesse linha. momento que toca, não dá pra dizer se ele tá dentro ou fora. Lu, volta aí, Lu, nossa Porque quando diretora. ele cai fora da área. Olha o pé dele, ele não tá na linha, ele tá muito ele dentro. tá dentro, mas olha quando ele cai. muito dentro. Olha quando ele cai. Mas não Sim, é ele quando a cai bola fora. bate. No meio do caminho, Ah lá, não ah lá. dá pra dizer se ele tá dentro ou fora. Olha, Quando ele cai A fora. arbitragem tem cometido pra dizer. muitos erros. O jogo Tinha que do ter Grêmio... uma câmera por trás, naquela direção, pra você ter a certeza. Mas nesse lance não dá pra condenar o árbitro, na minha opinião. E o braço- Ele acertou ao manter a marcação dele. Acertou muito. Na minha opinião, o professor pensa diferente. Eu não sei de onde ele tirou toda essa certeza para dar esse pênalti. E eu também não sei de onde você tem tanta certeza pra dizer que não foi pênalti. Não, eu não estou dizendo que não foi pênalti. Eu estou dizendo... Então, Eu estou dizendo que para dar um pênalti, você tem que ter certeza que está dentro. Não essa história de que talvez esteja fora.
Olha, tem que estar muito certo de que o cara esteja dentro. Você viu o lance? Ele não tá dentro. Olha lá, ele tá muito dentro. Não, Aí ele pula, peraí, vai ele tá fora. muito dentro antes da bola bater. Diriam os antigos que é penalidade máxima, não tem isso? Então, a penalidade máxima... O Eu não Simon condeno tem o uma árbitro frase nesse que, em grandes jogos, até o pipoqueiro do lado de fora do estádio tem que ter visto o pênalti. Não é o caso. Então vamos lá, votação rápida. Abel Neto, pra você, foi pênalti? Ele acertou? Pra mim, sim. Professor Celso? Não. Não. Mari Pereira? Não, eu não tô nem que sim, nem que não. Eu não condeno o árbitro. Mari Pereira está em Muro. cima Mas do se é muro. você lá, Chama ela Eu de quê? estou mais feliz com a opinião do Você professor viu? do que da Mari. A Mari está em cima do muro. você viu? Mari, sim ou não? Eu marco o pênalti. Mari, sim. Eu pressionei. Mas Marca assim meio. Não, eu marco. Vai, Não marca. pressione a Mari. Ela Já que eu não falou sou sim. No fim, põe Já lá. que eu Né? não sou Tá bom, árbitro. vai, cobra essa droga. Livre e espontânea pressão, ela votou no sim. Eugênio Leal, sim ou não? A minha impressão é de que tá fora da área quando o braço dele bate na bola. Então, pra você, não. Pra mim Ele não errou? foi pênalti. Não, mas assim, pra mim ele errou, mas não dá pra condenar, porque... Não, eu não condeno de jeito não nenhum, dá pra árbitro. ter 100% de Não dá. certeza, mas eu não marcaria. Ok. Se a ferramenta que está lá para ajudá-lo não consegue ajudá-lo, porque também não é precisa, não tem esse passo a mais, né? De uma câmera do alto para traçar essa linha. Tem uma câmera ele tá ou de não. trás... eu Mas tava a até câmera sobre que, isso. a câmera Tem que uma o VAR câmera oferece que é para ele... atrás do outro gol, que ela não é usada para tirar a dúvida do VAR. Não, Você a do acha que ia vídeo... ajudar? A do Hã? vídeo... Sim, Ia ajudar a câmera longe? sim, porque A a do câmera longe tem vídeo- zoom. No ângulo, né? A dos áudios do VAR, ela mostra um pé dentro ali. Então, O que eu acho Então é eu que... vou fazer uma outra pergunta para ver se a gente vai chegar num consenso não aqui. vamos. E talvez sim. Todos concordam e chegam à conclusão que é um lance dificílimo Ah, tá. para condenarmos o árbitro? Ora, isso que eu não condeno. Eu voto sim. Você vota também, sim? com Você certeza. vota sim ou não? Voto sim, é E difícil. você, professor? Eu não É tô- um lance Eu dificílimo. não estou condenando, mas justamente por ser dificílimo, é que ele está sozinho nessa história. Não, Ele não tá com uma- sozinho, não. A certeza dele é uma certeza que só ele tem. Ninguém tem essa certeza. Você Ué, mas tem aí na essa hora ele tem certeza que decidir teve? se ele dá ou não, professor. Não, não é ele vai na ficar hora. pensando, peraí, Não eu é na achei hora, que foi não pênalti, é na mas hora. pode ser que esteja 1 milímetro para fora. Não é Peraí, na Ele hora. tem que pensar na hora, Não é professor. na hora. Se ele vê... Não é na hora? Que hora é? Ué, na hora que ele vê uma imagem não conclusiva, Ele tem que fala, manter. se a Mas a imagem regra não é- diz, ele tem que manter. Se a Não, imagem não não tem mudou que a opinião manter. dele, tem que manter. Então, se tivesse que manter, ninguém voltava atrás. Ué. Ele pode voltar atrás. Se a Como imagem tem que não deu manter? a certeza que Onde é que tava- está escrito que ele, não tem que manter a imagem. Ele não tem que manter. Se a imagem não mostrou que ele estava errado, ele não tem que manter o que ele decidiu no campo? Ele pode olhar e falar, por essa imagem já não tenho tanta certeza como eu tive na hora. Ué, Não, a que imagem. mede? Não, O a que imagem que não impede diz isso? que ele estava errado. o que impede? A imagem Mas não também diz não diz que ele está certo. Não, discordo de Não você. diz que ele está certo. Discordo de você. Então, mas aí Ele que é pode mudar olhando a imagem. Quem é que diz Sim, que se a tem que imagem manter? mostrar que ele estava errado. Então, Não, essa é a questão. Eu não condeno. A posição em que ele estava na hora que ele marcou o pênalti não é a ideal, porque ele estava na diagonal. Ele não estava na linha reta, ele estava na diagonal, ele teve uma percepção. Mas eu entendo que é o seguinte, o VAR vai mostrar. As imagens que o VAR mostrou não foram conclusivas. Ele, dentro de campo, percebeu, na percepção dele, que foi pênalti, então é justo que se marque. Eu também penso assim. É justo que se... Agora, a minha impressão, olhando todos os ângulos, é que não foi dentro da área. Mas é a minha impressão. Então, eu não condeno Eu não o consegui árbitro. ter essa impressão que Eu não você condeno teve. o árbitro. É muito... Vamos trocar, então. Vamos trocar É aqui os muita óculos. certeza Que impressão para é quem essa que estava você de fianco ali. Muita certeza, eu não sei. Vamos para o outro pênalti. Muito bem. Falei que o clima ia esquentar no F360? Você Eu que tá botando avisei. pilha aí. E ainda está só na metade dos pênaltis. Olha lá o Ainda tem Gustavo outro. Gomes lá, que estava grudado no Luiz Araújo. O senhor Também falou que não. dava nada aí. Abel, eu falei que ele não sei, está eu tô brincando. quando o Luiz Araújo recebe bola no meio de campo. Eu quero botar mais fogo no programa. Eu também não Olha dava aí, nada. esse lance. Então, a minha interpretação. E esse lance também tem diferentes interpretações, inclusive de especialistas, inclusive dos nossos especialistas. Porque ontem eu estava lá pesquisando e vi. A Renata Ruel fez um comentário, inclusive nas nossas redes sociais, para ela não é pênalti. O Carlos Eugênio Simon postou no Instagram dele dizendo que foi sim muito pênalti. Então já vimos que tem diferentes interpretações. Na minha opinião, Abel Neto é muito pênalti. Explico por quê. O Arrascaeta
se livra, ele dá um drible e deixa o Murilo para trás. Ele entra cara a cara com o Everton, goleiro. O Murilo, vendo que ficou para trás, segura o Arrascaeta. Não é necessário o Arrascaeta cair para ser falta, já é falta ali. O Arrascaeta, eu concordo com as pessoas, porque a minha visão é essa, o Arrascaeta faz uma cena para cair, parece o Tony Ramos. Para não perder o pênalti. Parece um Francisco com o Tony Ramos, o Lima Duarte nos melhores momentos, o senhor Arrascaeta. Jogaram bola esses caras? Faz uma... Jogaram bola como bola? Grandes atores e continuam jogando. Entendi. Alguns, continuam. Alguns. Quem são? Tony Ramos? O senhor Francisco Coco, Lima Duarte e outros. 2 São Paulinos e um corintiano. Denzel Washington. Mas não todos continuam Spike jogando. Lee. Pode escolher aí. Marlon Brando. O Arrascaeta faz uma cena para cair. Mesmo isso não tira o pênalti, na minha opinião. O Murilo fica para trás e comete a falta, segurando teve o impacto. Arrascaeta com a mão. Fora da área, Isso daria. fora da área Daria é tranquilamente. falta. Dentro da área é pênalti. Apesar da cena cinematográfica do senhor Arrascaeta, que é uruguaio, mas deve ter aprendido nesses anos. Aprendeu coisa ruim, porque brasileiro adora fazer acha essa que o uruguaio não cava Ainda não como brasileiro. Não cava como brasileiro. Ainda assim, para mim, é muito pênalti. Eu já vou chamar o professor Celso, porque eu sei que ele discorda. Vai, professor. Falei demais. Pra mim, isso aí não passa de uma passada de mão na pochetinha. Sabe Opa, a então é pochetinha assédio. aqui que eu te tenho assim? Então é assédio. Passadinha de mão na pochetinha. Tá dizendo que o Arrasca não tem. Arrascaeta tá Tem. O gordo? Arrasca não tem. O Arrasca não tem ele não tem pochetinha. pochetinha, eu tenho pochetona. Aquela passada de mão na pochetinha, não pode tem passar a mão. impacto nenhum no lance. Nenhum Como impacto. não tem impacto? Ele segura o Arrascaeta. Não. Ele impede que o Arrascaeta continue. Outra coisa que VAR não consegue medir, impacto. Pra mim não tem impacto nenhum. Passada de mão Peraí, na tem que pochetinha. quebrar a perna pra ser pênalti? Não, mas inclusive o próprio Arrascaeta, quando acaba o jogo, quando perguntam se foi pênalti, eu acho a reação dele muito dissimulada, muito... Quer dizer que o senhor está analisando o pênalti pela fala do Arrascaeta, Não, senhor antes de professor. tudo pela passada de mão leve na pochetinha dele aqui, ó. Vem cá, meu bem e tal. Não veio. Mari Pereira, Olha ali. você está mais ali pro mesmo. meu lado ou mais pro lado do professor? Eu tô pro seu lado, Abel. Pra mim, assim... analise. É isso. Fora da área, como aconteceria? Falta. Por quê? Dentro da área, porque o Murilo esquece a bola, não vai para disputar e tenta impedir o Arrascaeta de passar. Assim, se o Arrascaeta cai depois, se ele pararia no lance, se ele conseguiria continuar a jogada, ou se ele escolhe continuar a jogada, isso não tira a ação do Murilo. A Mas ação tem do Murilo impacto, qualquer. tem impacto. A ação do Murilo Tem que qualquer. ter impacto, A tem ação que do dar uma Murilo... pancada. Tem que ter A- impacto. A ação do Ele Murilo... impediu, ele fez uma falta, ele impediu a continuação ali da sequência da A jogada. questão é Então, mas que eu a acho leitura do professor é semelhante à minha, que ele não impediu. O Arrascaeta poderia ter continuado na jogada. E aí ele faz a opção, Ele opa, cometeu a tocaram em mim. falta? Ele cometeu a falta? Então, Abel... Sim ou não? Dentro do que é... Por exemplo, se o lance fosse na Premier League, segue. Se o lance fosse Não, a Premier League Libertadores, está errada, porque foi falta isso. fosse Libertadores, segue. Está errada a Libertadores. Como é Campeonato Brasileiro, pênalti. É isso. Não, mas eu quero saber a sua opinião, independentemente de Premier League, de Libertadores. Para você, esse lance é falta ou não? Para mim, não é um contato suficiente para derrubar. Há um contato, É falta ou não? se não é suficiente para derrubar, não é falta. Mas, repito, Viu que eu tô pressionando dentro aqui. do que é o futebol brasileiro, é um lance que os árbitros costumam marcar. Meus amigos, que polêmica é essa? Certamente o jogo da rodada, o jogo polêmico da rodada, da semana, vamos falar durante vários dias, certamente, do que aconteceu em Palmeiras e Flamengo, né? Primeiro, esse pênalti marcado ali na mão do Varela, que até agora pode passar 1 milhão de anos. Pra mim tá bem mais fora do que em cima da linha, claro. Se estiver em cima da linha, é considerado pênalti, primeiro. Mas pra mim, ele pula dentro, um pouquinho pra dentro, no meio pra fora, saindo da área ali, a bola bate na mão. Eu não tenho certeza nenhuma que aquela bola bateu na mão dele, ele tava dentro da área ou em cima da linha pelo menos, né, que seria marcado o pênalti. Porém, uma coisa é certa, aconteceu isso num jogo alguns anos atrás entre Ajax e Real Madrid. Foi até um gol lá num jogo lá no Bernabéu. Real Madrid foi até eliminado da Champions League. Que foi o seguinte, o Ajax veio pro ataque, a bola teria saído ou não na lateral no ataque do Ajax. O Ajax fez o gol, o VAR chamou. No ângulo da câmera, a bola parecia estar fora. No outro ângulo, a bola parecia estar dentro. Moral da história, como o juiz não tinha 100% de certeza se a bola tinha saído ou não,
se ele poderia mudar o lance através do VAR, né? Voltar atrás da decisão dele. Ele manteve o lance de campo. Então eu acho que aí, beleza, tudo certo. É você manter o lance de campo. Se você não tem certeza se a bola saiu ou não, se bateu na mão fora ou dentro, enfim. Moral da história, manter o lance de campo é o ideal, como ele fez. Porém, cara, pra mim a bola bateu fora, sabe? Bateu na mão dele fora da área. Nada me garante que tava em cima dali ou dentro. Primeiro ponto. No segundo, Arrasca, aí não vejo discussão. Ele pediu o pênalti. Olha só isso. Ele claramente tenta impedir. Ele segura para o Arrascaeta não passar. Pênalti. Qual é a diferença de um... Isso é um antijogo clássico. Fora da área ele marcaria falta. Aí, ó. Tentou passar, o cara segurou para não passar. É falta de futebol com os amigos de pelada, sabe? Onde o cara tenta passar, dar aquela seguradinha para não seguir no lance. Pênalti. Eu quero saber o que vocês pensam. Comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu.